E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro civil Luiz Fernando. A gente vai dar continuidade aqui à nossa série de vídeos utilizando o Dynamo. Lembrando que o nosso objetivo principal é inserir os dados de uma planilha do Excel nos elementos de um projeto no Revit, utilizando aí uma programação no Dynamo, certo? Quem não assistiu o vídeo anterior, eu peço que assista para entender. Eu vou dar continuidade aqui. No vídeo anterior eu fiz praticamente tudo que envolvia os dados do Excel, e agora eu vou começar a trabalhar com os dados vindos dos elementos do Revit e também fazer algumas adaptações para eu conseguir inserir esses dados corretamente, certo? Então vamos lá. Só para deixar mais organizado, aqui no Dynamo a gente tem um recurso que é criação de grupos. A gente cria um grupo e, enfim, isso é uma forma visual para facilitar quem está lendo essa programação. Tanto a pessoa que fez, como também uma terceira pessoa, que a gente às vezes faz, mas quer relembrar, enfim, quer um resumo de como é que está funcionando. Então a gente pode selecionar aqui vários nós, inclusive isso eu deveria ter feito já no vídeo anterior. Mas como é importante, eu vou fazer agora. Eu aperto Ctrl G. E aí eu consigo criar um grupo e explicar o que esse grupo faz. Então, quando vocês receberem aí esse nó, né, na verdade esse grafo, com essa programação, eu vou deixar aqui no link, certo? Vocês podem inclusive editar de uma forma que vocês consigam compreender, certo? Então aqui, o que esse grupo de nós aqui vai fazer? Ele vai fazer a seleção de códigos de serviço, certo? E aí vamos dar continuidade. Eu vou também fazer um grupo somente com esse nó aqui, só para tentar explicar melhor. Aqui eu vou ter a lista de parâmetros. Beleza. E aqui, qualquer dúvida, dá uma olhada aí no vídeo anterior. Aqui eu vou ter os valores dos parâmetros, certo? Então esses valores aqui que eu vou inserir. Lembrando que eu ainda vou fazer uma adaptação aqui para que eu possa inserir certinho. Vocês vão entender no final do vídeo. E nesse grupo de nós aqui, eu vou multiplicar a lista de parâmetros. Lista de parâmetros. Correto. Eu coloquei aqui, eu já até conectei, mas na verdade eu vou até retirar aqui, porque não é para ficar assim. Enfim, então essa parte relacionada a Excel está praticamente pronta. O objetivo desse vídeo é começar a trabalhar com os elementos vindos do Revit. Então, para início de conversa, eu vou ter que inserir de alguma forma os dados que eu quero aqui do Revit, correto? Então, lembrando, eu coloquei lá nos elementos do Revit, vou até aqui abrir, por exemplo, aqui eu vou ter o reboco. Quando eu clicar aqui em editar tipo, eu coloquei aqui na descrição reboco, para que quando eu compatibilize, né, faça uma certa verificação do que está escrito aqui na descrição com o que está escrito lá no Excel, a gente consiga casar. Tem que estar escrito da mesma forma. E aí, com base nisso, eu vou procurar esse elemento. Eu vou saber que esse elemento aqui é o reboco que eu quero, que está escrito lá no Excel. Por isso que que está com a mesma escrita. Então, para começo de conversa, eu vou ter que inserir esses parâmetros aí de tipo que eu quero, no caso de descrição. Então, para eu conseguir isso, eu vou vir aqui, tudo relacionado ao Revit vai estar, lembrando, nessa biblioteca aqui, Revit. Seleção. E aqui, de cara, eu já vejo 4 nós, eu consegui inserir os elementos, certo? Eu posso inserir por nível, posso inserir por categoria. Isso aqui vai depender de cada programação que você está bolando aí, do problema que você vai resolver.
Uma coisa que eu alerto é essa questão do nível. Eu, por conta do meu TCC, eu já estou fazendo alguns grafos para resolver meu problema. Uma das ideias era retirar todos os elementos por nível, só que isso ficou um pouco complicado, porque nem todos os elementos do Revit estão ligados a um nível. Então, quando eu coloco esse nó aqui, eu não consigo retirar todos os elementos daquele nível. Eu consigo tirar os que têm alguma ligação com o nível. Mas vamos lá para resolver esse nosso problema aqui. Eu vou utilizar esse nó. Esse nó aqui vai puxar todos os elementos de uma determinada categoria. Então ele precisa que eu dê entrada com a categoria. Aí eu vou utilizar esse nó aqui, de categorias. Vou ligar e aqui eu vou selecionar a categoria que eu quero. Lembrando, lá na minha planilha do Excel, eu preenchi basicamente 4 categorias, que são as categorias de pilar, viga, piso e paredes, certo? Então eu vou dar um Ctrl C, posso dar um Ctrl C, Ctrl V aqui nesses nós, para não ter que ficar inserindo um por um. Pronto, então já tenho aqui os 4. Eu vou dar um executar aqui, e agora ele já me mostra aqui a planilha, certo? E já preenche aqui os dados. Beleza. Aqui amarelo ficou porque eu não preenchi, né? Ficou faltando um dado, mas enfim, isso aí é um aviso de erro. E aqui eu vou dizer as categorias que eu quero. Vou aproximar um pouco, para ficar melhor. Vou colocar aqui, por exemplo, pilares, né? Pilares estruturais. Aqui vou colocar quadro. Quadro estrutural são as vigas. Aqui eu vou colocar piso. No meu caso é a laje. Aqui eu vou colocar as paredes. Beleza. E vou dar um executar. Pronto, aqui ele já puxou os elementos, certo? Aí o que acontece? Para simplificar, para eu não ter que fazer várias repetições, eu vou unir todos esses elementos aqui em uma única lista. Vou vir aqui utilizar o nó list, join, e aqui eu posso adicionar as entradas. Pronto, então eu tenho os elementos. Agora eu tenho uma única lista, vou dar um executar, com os meus 325 elementos, beleza. Então eu preciso retirar um parâmetro, certo? Eu preciso retirar um parâmetro desses elementos daqui do Revit. Qual que é esse parâmetro? É um parâmetro de tipo chamado descrição, porque foi nesse parâmetro que eu preenchi pilar, viga, laje, enfim, parede, desde que esteja batendo com minha planilha do Excel. Então, para eu conseguir retirar esse parâmetro, eu vou utilizar esse nó aqui. Element, é esse nó aqui. Certo? O que esse nó aqui vai fazer? Eu vou colocar um elemento e vou dizer o nome do parâmetro. E aí ele vai me retornar o valor que está digitado lá no meu Revit, correto? Só que tem um detalhe. A gente está trabalhando com parâmetro de tipo. Certo? Se eu só conectar aqui um elemento, que aqui eu ainda estou com elementos, ele não vai me retornar um parâmetro de tipo. Eu preciso conectar, na verdade, tipos. Eu preciso achar os tipos desses elementos aqui. Certo? Então, para eu achar esses tipos, eu vou ter que vir aqui, element type. Então, eu conecto, vou ter o tipo do elemento. Certo? Vou dar um executar aqui. Logicamente, ele vai me retornar os mesmos 325 em termos de quantidade. Certo? Só que, como eu estou trabalhando com tipo, o tipo ele vai acabar sendo repetido. Lembrando que eu posso ter vários pilares, por exemplo, de 1,70 por 35, que isso aqui é um tipo. Se for possível, eu vou fazer um próximo vídeo explicando essa questão de parâmetro de tipo, parâmetro de instância, se vocês tiverem dúvida aí. Mas enfim, o que acontece? Eu tenho esse pilar aqui, esse tipo, de 1,70 por 35. Eu posso ter vários pilares no meu projeto desse tipo. Posso ter 3 no primeiro pavimento, posso ter essa mesma quantidade em todos os outros pavimentos, mas cada pilar daquele é uma instância. E aí no parâmetro de tipo, quando eu modifico um parâmetro de tipo, ele muda em todas essas instâncias, certo? Então, quando eu estou trabalhando com tipo, o ideal é que eu faça uma espécie de resumo.
porque acaba sendo meio que repetitivo. Quando eu trabalhar com instância, aí é uma coisa diferente. Nesse caso, cada instância, né, cada unidade de elemento vai ter uma variação naquele parâmetro. Inclusive, num próximo vídeo eu vou até fazer isso, porque no meu TCC em si eu vou trabalhar muito com instância, que é planejamento, certo? Então, mas para esse caso, que eu estou trabalhando só com, por exemplo, quando eu vou trabalhar com orçamento, enfim, a concretagem desse pilar aqui, de 40 por 45, é a mesma concretagem de um outro tipo de pilar, certo? No SINAP, no TCPO, qualquer outra tabela de referência, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo serviço. Reforma vai ser o mesmo serviço também. Então, eu posso colocar a mesma codificação, certo? Mas vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unificar esses tipos, para não ficar repetido, certo? Então, vou vir aqui, vou utilizar o list. Então, esse nó aqui, ele basicamente vai fazer o seguinte: ele vai colocar somente os elementos, né, os elementos aqui da lista, que não se repetem. Então, vou dar um executar aqui. E aí eu vou ter 28. Por que eu tenho 28? E na minha planilha do Excel não tem essa mesma quantidade. Aqui na minha planilha do Excel, vocês vão ver que eu tenho um pilar, certo? Só que lá no meu Revit eu tenho vários, como eu acabei de mostrar. Tenho vários tipos de pilar. Então, inclusive, eu fiz até uma adaptação aqui, essa programação, eu até peguei com o professor Ari. E eu fiz uma adaptação para que eu consiga inserir um mesmo dado aqui do Excel em vários elementos lá do meu Revit, certo? Porque vocês vão ver aqui na programação que eu meio que inverti o teste. O que acontece? Eu tenho aqui os meus tipos, certo? Agora eu vou descobrir o que está escrito lá no meu parâmetro descrição. Vou entrar aqui no code block, descrição, e agora eu vou ter acesso ao meu parâmetro de tipo descrição, de todos esses tipos aqui. Vou dar um executar. Beleza, olha só. O que acontece? Essa parede está bem aqui, que apareceu. Eu fiz uma modificação no meu projeto. Acabei de lembrar aqui, fiz uma modificação que eu coloquei o shaft, a alvenaria de shaft, e não preenchi ainda o parâmetro descrição. É até bom que vocês vão ver na prática como é que funciona, né? Eu vou voltar aqui no meu projeto. Vou vir aqui, parede de shaft, eu botei tudo igual. Vou ver aqui, só botei um tipo no caso. Então vou vir aqui e vou digitar. Vou digitar aqui alvenaria shaft. E vou copiar aqui porque eu quero colocar lá no meu Excel, certo? Vou dar um OK e vou lá no meu Excel também. Vou inserir aqui. Isso aqui vocês podem trabalhar. Eu vou enviar o gráfico, vou também enviar a planilha, mas a planilha é bem fácil, vocês fazem aí tranquilo. Só não vou poder enviar o projeto. Mas o projeto, vocês podem fazer um projeto modelo aí para testar. E basta inserir no campo descrição ou em outro campo, desde que vocês também modifiquem aqui no gráfico. Mas isso aí é simples. Vou botar aqui M8, só para manter o padrão. E vou aqui botar um valor aleatório, 25, que ainda não tem. Salvar, fechar. E aí volto lá no Dynamo. Vou dar um executar. Beleza. Agora vamos conferir o que foi que ele fez. Pronto. Aqui ele já mudou. Botou do jeito que eu coloquei lá no meu Revit, certo? E aqui em cima também. Ele em alguma dessa lista aqui, ó, na última, ele botou a alvenaria de shaft. Botou o 25 que eu coloquei lá e o M8. Ok. Então aqui eu já tenho os elementos lá do meu Revit, como é de tipo, lembrando, eu não preciso trabalhar com todos esses elementos aqui. Pessoal, o vídeo acabou ficando longo, então vou ter que dividir em algumas etapas. Mas quem gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos engenheiros e arquitetos. Se tiver algum comentário a fazer, deixa o comentário aí embaixo. Certo? Dá um feedback se está gostando, se tem alguma coisa a melhorar. Valeu e até a próxima.